Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia. Nesta rica oportunidade, temos o imenso prazer de mais uma vez estar comentando com os amados irmãos a leitura bíblica diária das lições da Escola Bíblica Dominical. Esta semana estaremos estudando a lição de número 5, com o tema Dons de Elocução. Para esta leitura, estaremos utilizando a versão bíblica NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E convido você, amigo ouvinte, para juntamente conosco ler a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3, que tem como tema os objetivos do dom de profecia. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Amados irmãos, temos em mãos o material da Escola Bíblica Dominical que nos diz a verdade prática que os dons de profecia, de variedades de línguas e da interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. São a terceira classificação dos dons espirituais, como já pudemos observar as duas últimas classificações dos dons. Primeira classificação, os dons de revelação. Segunda classificação, os dons de poder, que foi na lição anterior. Então, amados irmãos, temos o imenso prazer, torno a dizer, que a palavra de Deus, ela nos mostra que a profecia, ela tem um objetivo ou uma finalidade. Amados irmãos, conforme o livro de apoio do autor da lição, página de número 54, ele fala a respeito do dom da profecia no Antigo Testamento e afirma a seguinte expressão: no Antigo Testamento havia um ministério profético reconhecido e considerado por toda a nação. Ele continua dizendo que no Antigo Testamento as palavras entregues pelos profetas não admitiam julgamento, exceto quanto ao seu cumprimento. Quando o profeta era de fato homem de Deus, nenhuma palavra deixava de se cumprir. 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Se não se cumprisse, era um falso profeta e era punido com pena de morte, conforme Deuteronômio, capítulo 13, versículo 5, Deuteronômio 18, versículos 20 a 22. Porém, no Novo Testamento, os profetas podem ser julgados ou avaliados, de acordo com primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: no caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Almeida, Revista e Corrigida, diz que é necessário julgar a profecia. O interessante, queridos irmãos, é que no Novo Testamento, a palavra grega para profecia é profeteia, formada por 2 termos. O primeiro, que é pró, que significa adiante ou antecipado, e femi, que fala de falar. Assim, nesses termos, profecia significa declaração do que não pode ser conhecido por meios naturais. É a descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, presente e futuro. Logo, profetizar no grego se resume numa palavra só, que significa falar em nome de alguém
ou em favor de alguém. Logo, conforme ainda o comentário do autor da lição, o dom de profecia é um dom especial, em que seu portador transmite uma mensagem para a igreja ou para alguém, na inspiração do Espírito Santo. O objetivo da profecia, primeiro, é a edificação. O interessante é que, assim como o edifício de pedras é edificado, pouco a pouco, com a união dos elementos materiais, com a argamassa própria, da mesma forma, os crentes em Jesus são edifícios de Deus, conforme 1 Coríntios 3:9. Segundo objetivo da profecia é a exortação. Exortar tem o sentido de chamar para fora, para orientar, ajudar e ensinar. O terceiro objetivo da profecia é a consolação. O Espírito Santo é chamado de o outro consolador. João capítulo 14, versículo 16. Ele é o Paráclito prometido por Cristo. Por isso também usa o dom de profecia para transmitir a mensagem de consolação aos servos de Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, nos encha dos dons espirituais, dos dons de elocução, para levar a palavra do Senhor naquilo que o Senhor, Ele nos permite. Até porque a palavra de Deus, ela nos diz para nós procurarmos os melhores dons, principalmente o dom de profetizar. Aleluia! Porque a profecia, ela edifica a igreja do Senhor. Deus nos ajude, nos encha da sua presença, hoje e sempre. Amém.